Olá, que Deus ele possa te abençoar nesse domingo, trazendo para você paz, saúde, vigor e vida. Nós vamos já de antemão entrar na presença de Deus, orando, pedindo a Deus para trazer para você saúde, trazer para você vida, trazer para você esperança. Eu quero dizer para você que não importa o tamanho da sua dificuldade, Deus ele pode e ele vai transformar a sua história, a sua vida, os seus caminhos. O que você precisa fazer é crer que isso sim é possível. A sua parte é crer, a parte dele é fazer. É óbvio que você precisa fazer sua parte. Há pessoas que ela acha que crê e ela fica esperando. O crer é você aprender a palavra e se lançar nela de corpo, alma e espírito. Aí sim, Deus ele irá fazer o milagre na sua vida. Então vamos fazer oração, pedindo a Deus para te curar. E logo após, já vou fazer a oração da família para a gente ganhar o máximo de tempo possível para que Deus ele possa abençoar e nos orientar nos caminhos que precisamos seguir. Feche os seus olhos, Espírito Santo, amado, nós entramos nesse domingo na tua santa, misericordiosa presença. Sabemos nós que sem ti nada podemos fazer. Então pedimos ao Senhor a misericórdia, a compaixão, o temor no nosso coração, para que possamos continuar, meu Deus, seguindo e praticando a tua palavra. Porque é essa prática que vai nos salvar, que vai nos livrar, que vai nos direcionar, meu Pai. Então que possamos juntos, nessa fé, nessa comunidade do bom samaritano, entender e praticar a tua palavra, para que possamos no futuro bem próximo estar no teu reino. Eu peço agora que o Senhor visite os doentes, aqueles que estão internados, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão, meu Deus, perdidos nos vícios, às vezes até o vício de não mais acreditar que o Senhor é poderoso. Já aconteceu tantas lutas, tanta dificuldade com ela, que acabou que ela deixou de crer. Então eu peço que o Senhor quebre essa maldição, meu Pai. A maldição do câncer, da doença, da enfermidade, da depressão, da insônia, da tristeza, das dívidas, da maldição, seja agora quebrada no nome de Jesus. Estende a sua mão para o céu, que essas mãos sejam consagradas e abençoadas, meu Pai. E quando ela colocar sobre a cabeça, que toda maldição seja arrancada e todas as bênçãos do Senhor chegue na vida dela. Põe a mão sobre a sua cabeça e fala assim: eu tomo posse. Que toda maldição saia e toda a bênção chegue na minha vida. Em o nome de Jesus, meu Pai, eu já aproveito a oportunidade, abençoa a família do teu povo, aqueles que se encontram perdidos, aqueles que se encontram sem direção nessa casa, que fazem parte da família dessa pessoa que ora comigo. Que o Senhor visite ela onde ela estiver e fale com ela, desperte ela, abra os olhos espirituais dela para que ela veja o milagre acontecer. Senhor, que ela te conheça e que ela possa te servir com alegria. Eu abençoo todos, abençoo todas as famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que creem digam amém. Que o Espírito Santo te abençoe. E olha, só antes de eu entrar aqui na palavra, nós vamos começar na quarta-feira, agora,
7 dias de oração pela resposta. Quarta-feira ninguém entra mais no grupo, na comunidade, tá? Eu preparei uma comunidade. Vou deixar o link aqui embaixo. Você clica e já entra na comunidade e espera. Quarta-feira eu já vou entrar gravando o vídeo, falando para você qual que vai ser a nossa oração pela resposta. Todos os dias nós vamos orar, porque é chegada a hora de você ter uma resposta nos seus pedidos. Ou ela seja sim ou ela seja não, mas tem que haver uma resposta. Então nós vamos entrar nesse movimento de oração junto com você junto comigo. A Bíblia diz: onde 2 ou mais pessoas concordarem, então nós vamos concordar com essa resposta. E você vai ter a resposta antes mesmo desses 7 dias terminar de oração, porque eu creio que Deus, Ele fará o milagre chegar na sua vida. Olha o que diz a Bíblia. Nós vamos ler lá em Mateus capítulo 24, versículo 6. Abra aí, por gentileza. Há muitas pessoas, presta atenção, porque isso vai te ajudar muito, tá? Isso vai salvar a tua alma, vai salvar os seus caminhos, vai abrir sua mente para muita coisa. Há pessoas que têm falado que o que aconteceu, o que tem acontecido, melhor dizendo, né? Lá no Rio Grande do Sul, a ira de Deus. Essa semana eu vi uma pessoa falando que é porque lá tem muitos terreiros de macumba e tem poucas igrejas. Outras pessoas falam que foi o diabo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é nenhuma e nem outra. Se fosse o fato de ter igrejas, aqui, por exemplo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, por exemplo, não teria nenhum problema, porque o que mais tem é igreja. O que mais tem são igrejas evangélicas. E tem muitos problemas. Muitos problemas. Todo dia morre uma pessoa aqui em Minas. Todo dia tem uma pessoa doente, morrendo com câncer, morrendo com algum tipo de enfermidade. Todo dia tem uma mulher sendo agredida. Então, vocês têm que parar de ser religioso, essa religião que não vai levar você a lugar nenhum. Você fica querendo entender o que aconteceu. Foi o diabo? Foi Deus? As pessoas não querem Deus? As pessoas não querem Deus há muito tempo. Tem muitos de vocês que estão me assistindo agora que você não quer nada com Deus. Se foi isso, então era para você estar sendo castigado por Deus. Mas não, você só colhe o que você planta. Porque Deus é misericordioso. Mas, só baseando nisso, olha o que diz a Bíblia. Capítulo 24. Se parar de ser religioso. Religiosa, fanática. Porque tem gente que ela se tornou um crente doente. Ela é doente. Não fisicamente, mas na alma. Ela só fala besteira. Por que ela fala besteira? Porque ela não conhece a Bíblia. Porque se ela conhecesse a Bíblia, ou ela falava a coisa certa, ou ela fica calada. Porque é momento de silêncio, a Bíblia diz isso. Diz assim, olha: e ouvireis, olha o que Jesus sentado, pensa, Jesus sentado com os discípulos assim, como eu estou agora, você me assistindo. Imagina você esteja aqui do meu lado e Jesus falando assim, olha: e vocês ouvireis guerras, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis,
porque isto é necessário, que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Então, olha o que Jesus, sentado, falou com os discípulos: ó, você vai ouvir falar de guerra, você vai ver guerra, mas olha isso e não assusta, porque isso não é o fim. Aí ele continua falando assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos há de ser entregar para ser atormentado, e matarão, e sereis odiados, e de toda a gente por causa do meu nome. Neste tempo serão escandalizados, serão traídos uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Este é o Evangelho do Reino, e será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente. Então virá o fim. Então o que você precisa de entender? Eu estava aconselhando uma senhora essa semana, e você precisa entender o seguinte: nem todo pastor que está no altar é pastor escolhido por Deus. Ele pode estar lá. Hoje é muito simples. Você tem uma condição financeira, você aluga uma loja grande, faz um altar, põe um púlpito e vai lá. Mas nem quer dizer que isso quer dizer chamado de Deus. Então a Bíblia está dizendo que nesses dias, que é agora, você vai ouvir falar de terremoto, guerra, enchentes, morte, peste, pandemias, doenças. O amor de muitos se esfriaria, você seria traído, porque você mais confia. E ele está falando: aquele que permanecer até o fim será salvo. E esses que permanecerem até o fim tem que olhar e não assustar com nada. Eu não me assusto. Eu vi a tragédia, é dolorida, é triste, o coração corta, mas isso não é lá, a culpa não é daquele lugar, não. É o fim, está chegando o fim, são sinais. Poderia estar acontecendo aqui. Me parece que ontem, se eu não me engano, as águas da praia de Copacabana ultrapassaram a avenida, se eu não me engano, depois você pode até ver. Ou seja, o que aconteceu lá pode acontecer no Rio, pode acontecer em Minas Gerais alguma coisa. Lá em Montes Claros, às vezes não acontece terremoto, a gente não fica sabendo de terremoto. Então você não tem que assustar com nada, você tem que só entender que são sinais. Sinais para que eu, que sou da fé, não seja enganado por um falso profeta. Porque hoje é muito fácil enganar o povo evangélico. As pessoas desistem da fé limpa, da fé pura, muito fácil. Para pegar coisas que não vai levar ela a lugar nenhum, vai deixar ela mais afundada no vazio espiritual. Porque as pessoas acham que é cantar, que é orar, que está num grupo de pessoas. E o que vai te salvar é você confiar na palavra que você aprendeu. Você não vai chegar lá diante de Deus cantando e querer saber para sua cantoria. Aí eu vou chegar lá louvando. Tem anjo voando. Vai chegar assim, dependendo de quem chegar assim, aliás, talvez você nem chegue, né?
Porque se você não conhecer a palavra, ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminho, você tem que seguir o caminho de Jesus. Você tem que andar na verdade. Para andar na verdade, você tem que conhecer qual é a verdade, né? Para você ter vida. Então hoje vai surgir, cada dia vai surgir mais. Já tem um monte aí, falsos profetas. Você vai ouvir falar de doença, de fome. Ainda vai chegar o período da fome, não chegou ainda não. Em muitos lugares tendo fome. Você vê como que o povo não tem nenhum tipo de confiança em Deus. Imagina você, a pessoa, você não. Quando eu falo você, eu não estou me referindo a ninguém, tá? Mas imagina a pessoa. Será que realmente essa fé, como diz lá em Tiago, pode salvá-la? Saiu uma notícia que iria faltar arroz por conta do Rio Grande do Sul. As pessoas esvaziaram o mercado. Compraram 5 quilos, pacote de 5 quilos, 50 quilos de arroz, era mais 2, era mais 3. Vai engordar. Porque toda hora você vai comer arroz, brincando. Mas olha a falta de sabedoria. Vai ter lugares que vai ter fome? Vai. Mas você tem que olhar a Bíblia. Olha o que Jesus falando. Olha, mas não assuste. Porque esses são os princípios. Fique em paz. Fique em paz porque eu te sustento. Eu vou te consolar. Se você permanecer até o fim, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Então a gente precisa mais confiar em Deus. Pessoas que a Bíblia fala aqui nesse versículo, que vão te trair. Em todo tempo eu sou traído por algumas pessoas, por alguns momentos, algumas situações. E eu olho, tá tudo certo. Por quê? Porque esse é os princípios. Jesus avisou. Então, como eu já sei, isso não me abala. Isso não mexe comigo. Por quê? Porque o princípio, o amor de muitos vai se esfriar. Isso a gente vê todo dia. Isso mexe comigo? Não, por quê? Porque eu conheço a Bíblia. Então você precisa conhecer as Escrituras para você parar de ser, desculpe essa palavra, uma bolinha de ping-pong na mão dos outros, na mão de muitos que dizem estar pregando a palavra, que só coloca terror no seu coração. O terror acontece em todo tempo, toda hora. Então você precisa pegar com Deus, manter firme na palavra. Vai ter momentos que vai ser difícil? Vai. Vai ter momentos que você vai querer desistir? Claro que vai. Mas você tem que permanecer firme. Vai ter momentos que vai ser chato? Vai. Você acha que tem dias que... Tem domingos aqui que eu não quero dar a palavra. Estou sendo sincero, mas o Espírito Santo fala assim, não vai lá, porque tem pessoas que precisam de ouvir. E quando eu prego, isso ajuda a mim. Nem todos os dias que eu estou, eu vou, amém. Não, tem dia que a gente cansa. Mas a gente vai, faz, porque está escrito. Não, tem gente que nem merece que a gente doe esse tempo, essa pregação para ela. Ela nem merece, mas não é por conta dela, é por conta da palavra que diz: ide pregar o verdadeiro evangelho. Então eu estou indo até você levantar agora. Aceitação, a crença, a prática do que nós ensinamos ou estamos ensinando aqui a você não é obrigação nem de Deus nem minha.
obrigação de praticar e obedecer é sua. Se você não obedecer e nem praticar e nem conhecer, quem vai sofrer os danos são você. O evangelho verdadeiro está sendo pregado. E eu tenho falado para você, olha, cuidado com os falsos profetas, cuidado com nem todo mundo que fala, nem tudo que brilha é ouro, nem todo mundo que fala Jesus é de fato enviado por Deus. Eu tenho avisado já há anos. Então, você pode ou não escolher o caminho da perdição, o caminho da salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você sabe do outro lado aí que quem é e quem não é enviado por Deus para te ajudar. Tá? Então, eu quero que você aprenda isso nesse domingo. Quando você ouvir coisas assim de tragédia, terremotos, fome, doença, fica preocupado não. Se você está na fé, fique em paz. Agora, se você não está, preocupa, se arrepende dos pecados, se arrepende da vida errada, se volte para Deus, porque seu dia pode estar sendo os últimos dias. Se você morrer sem Deus, nem te falo. Morrer não é o problema. Todos nós vamos, ou você acha que vai ficar a vida inteira viva? Tem gente que eu já vi pessoas falecer com 20 anos, 18 anos. Já vi criança falecer. Então a regra da vida é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Todos nós vamos morrer. Eu sei que um dia eu vou. Espero que demore bastante, mas eu vou. Mas eu estou pronto todo dia. Tem minhas falhas? Tem meus erros? Tem. Sou perfeito? Não. Mas eu procuro andar ali dentro do que eu aprendi. E todo dia eu procuro aprender mais para mim e para passar para vocês. Então, não fique espantado, porque senão você vai sofrer por antecipação. Isso vai criar algo na sua cabeça que vai te deixar ansiosa, estressada, apavorada. Vive a fé, confie em Deus. Se apegue a Ele, que o mais Ele fará. Espírito Santo, que essa mensagem esteja gravada no coração de cada uma dessas pessoas. E que a Tua luz brilhe, fortalecendo, dando vida. E que através da nossa fé, o Teu poder, a Tua luz possa nos salvar. Traga paz, meu Pai, vida e salvação para todos nós. É o que nós pedimos, te agradecemos, hoje, amanhã e para todos sempre. E os que crêem, digo assim seja e diga graças a Deus. Se você quiser ter essa resposta de Deus, talvez essa resposta que você precisa é na sua vida espiritual. Então não deixe de entrar na comunidade, o link está aí embaixo. E na quarta-feira iremos iniciar essa grande caminhada da resposta. Tá bom? Que o Espírito Santo te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. Que te levante o teu rosto, te dando a paz, a misericórdia, a salvação, hoje, amanhã e para todo sempre. Faz assim, ó. Diga, eu tomo posse da minha vitória. Deus abençoe, uma ótima semana para todos.